Antes de eu dar a introdução, olha aí, ó, quem quiser, pega a chave aí do irmão Josias na abertura, citou Provérbios. Ixi, mudou aqui. Aos homens, cadê? Pulou aqui. Provérbios, acho que é o capítulo 8. Eu marquei ali, desmarcou, ó. Espera aí. Capítulo... Aqui, ó, capítulo 8. Quem quiser depois em casa, capítulo 8 fala sobre o chamado da sabedoria. É interessante, eu já citei isso aqui em alguns cultos. No capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria clama, ela vai nas praças, em tudo quanto é lugar, dizendo: me busquem, me busquem, me busquem. E ali, quando eu vi isso aqui, eu falei: então ela quer ser achada? Eu quero achar a sabedoria, eu quero. E também para os homens, ó, no capítulo 7, advertência contra a mulher adúltera. Os homens seria interessante ler o capítulo 7 também. O ideal é estudar o livro inteiro, né, de Provérbios, vocês vão aprender muito. Bom, vamos então hoje direto ao assunto e direto ao ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui recebeu um comunicado de advertência no celular? Parabéns a vocês. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. O que acontece? Tem algum temporal aí? Não. Aquele alerta, e preparem-se, porque isso vai acontecer muito agora. A partir de agora, primeiro, eles não mandam para todo mundo, tanto é que o meu filho estava do meu lado, ele recebeu e ninguém mais recebeu. Lá em casa, só ele recebeu. Isso eu vou explicar agora. O que acontece? Eles fazem isso de modo aleatório, para algumas pessoas mesmo, porque aí uma vai avisar para a outra, que vai avisar para a outra, e aí o que acontece? Cabe a eles, e eles não estão errados, de, sabendo que pode cair um temporal, eles avisam para que as pessoas estejam cientes, e pessoas que moram em área de risco, onde pode ter um desabamento, ou onde pode ter um alagamento, a pessoa não deve realmente sair. Mas para a pessoa que não mora, não há necessidade de se alarmar tanto. O máximo que vai acontecer é ter um trecho ou outro aí na estrada com água alta. Eu vou parar o carro e vou esperar passar em algum lugar. É ruim para quem mora em lugares onde pode descer a encosta. Então, já fiquem ligados, eu vou dar uma palavra sobre isso, porque senão vai começar a entrar numa... as pessoas vão começar a ficar preocupadas, já houve um movimento, algumas pessoas no grupo perguntando se ia ter culto, parecia que era o fim do mundo. Não. Acontece que eles estarão sempre avisando, a partir de agora, para que várias pessoas... Não tem como eles selecionar só quem mora em área de risco. Eles vão mandar para todo mundo que eles puderem, e aí essas pessoas vão passando uma para as outras. Só que você tem que ter o entendimento de se você mora numa área de risco ou não. Se eu não moro numa área de risco, o máximo que vai acontecer é um alagamento numa estrada em que eu vou passar, e aí eu evito passar por aquele lugar. Porque senão, lá na frente, tendo frequência disso, as pessoas vão deixar de estar na casa de Deus, de buscar a Deus, com medo de algo que nem vai acontecer, ou se acontecer, vai acontecer em pontos distintos. Tanto é que eles anunciaram e nós não estamos vendo nenhum tipo de coisa. E se vier uma chuva muito forte, vai ser mais cruel, vamos dizer assim, lá para aqueles lugares onde geralmente tem uma concentração maior, na Baixada e lugares assim, tá bom? Então, coloquem isso no coração de vocês. Veio o comunicado? Fica ligado, vamos orar, mas não entra numa... Igual assim, ó, os irmãos, coitados, que sem culpa, até porque eu sou o líder, eu vou instruir o povo. Mas muita gente já ficou apavorado, já não quis vir, já... Ai, meu Deus do céu. Aí acaba que não chove, não acontece nada do que eles estão... É previsão. O nome já diz, previsão do tempo. Eles estão fazendo uma previsão de que isso pode ou não acontecer. Se eu for basear minha vida nisso, eu não vivo. Entendeu? Então a gente tem que ter esse discernimento e avaliar o caso de cada pessoa. Ah, pastor, aonde eu moro tem alagamento, aonde eu moro pode cair a encosta, ou então eu só tenho um caminho para chegar até a igreja e esse caminho fica até aqui de água, não dá para passar de carro, não dá nada. Aí não vem, é prudência. Mas se você sabe que não tem esse perigo, quem mora nas imediações, vem que Deus vai te garantir, e se não tiver a chuva, você vai falar, não, graças a Deus que eu pude estar lá e aprender. Às vezes a pessoa vai deixar de ouvir algo que seria importante para a vida dela, e a gente tem que vigiar, tá? Porque muitos alertas vão vir aí. A partir de agora, muitos alertas virão. A gente tem que ter discernimento
para saber aquilo que a gente vai realmente se preocupar ou aquilo que a gente não precisa se preocupar, porque não tem a ver com a gente, tá bom? Então tá, dada essa palavra aí, domingo eu vou, me lembra, tá, Josias, para a gente dar um comunicado sobre isso aí, senão vai começar aí, vai fazer igual na pandemia, que o pessoal estava indo para o mercado de máscara de oxigênio, com roupa com garrafa, essas garrafas de galão azul de água, o povo cortou e botou na cabeça. Dado o desespero, o povo correu para comprar papel higiênico, não tinha nada a ver papel higiênico com o negócio, e o povo correu desesperado. A gente tem que aprender a ter esse cuidado e analisar os fatos para a gente nunca ir pela manada, nunca se preocupar sem haver necessidade de uma preocupação excessiva, tá bom? Até porque o mundo espiritual está ligado em tudo isso. Aí ele vê que você se apavora, ou ele vê que você tem medo, ou ele vê que você fica demasiadamente preocupado. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Aí ele fala, tá ali, ó, uma fraqueza ali, ó. Aí ele começa a fazer isso com você, daqui a pouco você vai ter tanta notícia aí que você vai ficar doidinho. Então o ideal é você manter a sua postura e se você mora num lugar que seja de risco, aí você tem que ter realmente uma preocupação. Vamos lá então, e aí nós estamos dando continuidade aí ao nosso estudo, né, essa série sobre autogoverno, né, de governar a vida pessoal, e agora a gente está aprendendo sobre fazer um plano espiritual e pessoal. Aí lembra que eu terminei a aula da semana passada? Eu citei que às vezes a pessoa quer prosperar e não consegue prosperar porque tem uma maldição na família. Coisas que foram feitas lá atrás estão atravancando. Por isso é importante buscar o conhecimento para você saber aonde você tem que mexer para destravar a sua vida. Aí eu citei que, olha, que uma senhora, né, benzedeira, ela pega uma criança, coloca o pai em pé, com as pernas abertas, e fica passando a criança por baixo do pai, a mãe pega, a senhorinha passa a criança, a mãe pega do outro lado, devolve pelo outro lado, ela faz um ato que eu vou mostrar, eu prometi que trazer o vídeo, vou mostrar para vocês. Agora você imagina essa criança, ela vai crescer, ela não sabe que foi feito um ato espiritual sobre a vida dela. Aí lá na frente, esse ato espiritual vai atrapalhar a vida da criança. Só que o pai já vai estar velho, a mãe talvez, enfim, ela talvez não vai saber. O que vai acontecer? Ela vai estar tendo travas na vida dela, não sabe por quê. Até porque, pela lógica, tá? Você fazer um ato espiritual que tem um sentido negativo é ruim. Passar por baixo da perna de alguém, eu não vejo nem de ser progresso, prosperidade. Você passar por baixo da perna do seu pai, eu não consigo ver isso como algo positivo. Você está entendendo? Foi para quebrar vento. Mas mesmo assim, aquele ato, você passar por baixo, é muito mais fácil. 90% disso trazer coisa negativa para a criança, de atraso de vida, de estar sempre embaixo do pai. É muita coisa mais negativa do que positivo que vocês vão ver aqui agora. Então vamos ver o primeiro vídeo da benzedeira fazendo o ato espiritual. Vai aparecer aí, só um minuto. É porque demora mesmo. Isso. Não. Volta. Isso, foi. Olha lá. Ó. O pai na porta. Olha o ato. Ó. Aí a criança é passada, olha lá, por baixo da perna do pai. Ó. A mãe pega de um lado, a senhorinha passa, olha, faz um ato espiritual. Tá vendo? Um ato espiritual. Para que isso? Eles tinham motivação. Para vento quebrado, alguma coisa foi feita. Isso aí é um ato, gente, e feito por uma senhorinha que entende do negócio. Aquele ato ali não é em vão. Foi feito um ato. Alguma coisa foi lançada ali. E enquanto essa senhorinha passava, com certeza ela fazia rezas ali, de alguma forma, dentro dela, para que se concretizasse aquele ato. Ok? Então, por que eu estou mostrando isso para você? Porque às vezes foi feito coisas lá atrás pelos nossos pais, avós, e ninguém tem culpa. É ignorância, eles não sabiam. Porém, você agora tem o conhecimento para tirar o que foi feito. Então, por que eu mostrei isso aí? Porque semana passada eu falei
a gente estava falando sobre a questão de área financeira, controlar as áreas da vida que estão descontroladas e que você não consegue ter o controle, às vezes é uma situação que aconteceu lá atrás, como o voto de pobreza. Tem famílias, eu tive uma aluna num dos cursos que eu ministro, Mente Próspera, que é um curso de finanças, e ela falou que a família dela fez voto de pobreza. Né? Na época da Católica, eles foram lá e fizeram um voto muito forte de pobreza, e isso acabou caindo sobre a família, e a família tem até hoje uma dificuldade muito grande de prosperar. Essa moça buscou a Deus, né, tal, e hoje ela conseguiu quebrar essa bolha, mas mesmo assim ela ainda tinha uma mentalidade muito travada na questão financeira. Então é muito importante você buscar o conhecimento para que você comece a identificar na sua vida o que está travado, o que você tem dificuldade, porque provavelmente tem alguma coisa lá atrás. E você não tem que se preocupar em culpar ninguém. Você tem que resolver a questão. O que eu faço para resolver isso? Entendeu? É assim que funciona. Você não pode ficar com raiva de pai, nem de mãe, de avó. Sua avó tentou ajudar. Seu pai tentou ajudar. Né? Mas hoje você entende que isso pode estar te atrapalhando. Tá legal? Aí isso aqui é um ato espiritual. Agora eu quero mostrar para você palavras que são lançadas. Olha o que vai acontecer, presta atenção nesse vídeo, duas irmãs brigando, e uma fala coisas, eu já peço até perdão, né, mas eu estou ensinando a vocês, ela fala coisas pesadas para a irmã. Você sente o ódio no semblante dela e na fala dela repleta. Lembra que eu ensinei na série sobre quebra de maldição, palavras que são lançadas? Quando eu vi esse vídeo, quando eu assisti esse vídeo, ele é antigo, eu na hora, quando eu vi, eu já identifiquei que ela ali, ela está lançando com palavras de maldição, com raiva, com ódio, com rancor, com ira. Não tem como isso não ir para cima da outra pessoa. Aquilo vai para cima. Eu fiquei imaginando a vida dessa outra irmã que estava gravando o vídeo, o quanto ela já tinha uma vida problemática. A irmã vai lá e endossa isso no mundo espiritual, e a irmã é a autoridade, porque é da família, é sangue. Pai, avós, pai, mãe e irmãos. Tudo do mesmo sangue, tudo que eles falam tem um peso maior. Irmãos é um pouco menor o peso, mas não deixa de ter um peso. Olha o tanto de palavras e imagine o emocional, o psicológico e os demônios pegando essas palavras e pegando como flecha e jogando no coração da outra irmã que ouve a ira dessa que fala agora. Pode botar. Ele vai morrer aqui. Tá bom, foi. Vocês estão entendendo? Quanta palavra que essa mulher lançou sobre a irmã. Você é fraca, você é infeliz. Você vai morrer aí arrastando corrente. Aquilo ali no mundo espiritual que ela está falando com tanto ódio, aquilo tem um poder muito grande. Se essa irmã dela não buscar a Deus, todas essas palavras ditas com raiva, com ódio, você é feia. Eu sou bonita, nem é, né? Mas diz que a outra é mais feia, que é isso, que é aquilo. Então, esse tipo de palavra, a vida dessa moça que está recebendo, a irmã dela, fica travada, porque ela já tem os problemas que a mulher acaba de falar aí. E ela ainda vai lá e endossa, você vai sofrer, ela começa a falar isso. E isso tem um poder no mundo espiritual. Então, esses dois exemplos que eu dei, de um ato espiritual, né, onde uma senhora faz ali benzendo uma criança, né? Depois vem uma irmã e amaldiçoa outra irmã. Você vai sofrer, você vai morrer aí arrastando corrente. Você é feia, papai achava você horrorosa. Tudo isso, não só no coração, na mente,
como também vai para a alma dessa pessoa. E aí os demônios pegam essa palavra, que é dita por alguém que tem uma autoridade sobre ela, ainda mais se ela é a irmã mais velha, piorou. Se eu não me engano, ela é a mais velha, a outra que recebeu as palavras é mais nova. Então, pesa mais um pouco. E o mundo espiritual não tem pena. Ah, pastor, mas era uma criança, a criança não sabia de nada no primeiro vídeo. O Satanás não tem pena de criança, irmãos. Eu já participei de libertação de criança de 5 anos de idade. O diabo não tem pena de ninguém, basta dar a brecha. Então, o que eu quero te ensinar? Se você, a partir desse estudo, para você ter noção, conhecimento e discernimento, falar, poxa, a minha vida nessa área aqui, ela parece estar travada. Pode ser que não esteja, mas pode ser que esteja. Então, você tem que buscar a Deus mais do que nunca. Aí entra a questão qual é a sua necessidade. Vocês têm que aprender isso. A minha necessidade é buscar a Deus nessa área aqui. Assim. Então, eu vou buscar a Deus com toda a minha força, como Deus manda. Com todas as forças, com todo o entendimento, de toda a tua alma. Você tem que buscar a Deus a respeito daquela área, até você ver a coisa mudar. Senão, meu irmão, você vai estar na igreja, porque palavras como ela deu aí, ó, alguns minutos. Quantas palavras ela lançou negativa? Nesse vídeo, você acha que a treta foi só esse momento? Isso já vem rolando há muitos anos e ali foi só gravado. Para ela estar gravando é porque ela já queria provar alguma coisa. Agora você imagine 1000 palavras dessas no mundo espiritual. Palavras são sementes? São. Você não tem aprendido aqui nesse lugar que palavras são sementes? Caiu em algum coração essa palavra dela? Com certeza. No coração de quem? De quem ela mandou, de quem ela ministrou aquela palavra. E ali as consequências vão acompanhando a pessoa. Por quê? Porque os demônios vão fazer uso dessas palavras para aprender a vida. Então você tem que avaliar se alguém na sua família... Lembra que eu conto, numa família próxima minha, uma pessoa ficava sempre... Todo mundo falava, você é lerda, você é lerda. Essa pessoa até hoje ela é lerda, mas não é lerda aquela pessoa calma, não. Ela é lerda que ela não consegue tomar a rédea da vida dela, governar a vida dela. Essa pessoa realmente ela ficou muito travada na vida por conta de receber tanta palavra dessa, que parecia ser brincadeira, mas não era. Entendeu? Isso, boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, algumas pessoas, vai depender do nível de devoção, devoto, né? Quem era devoto ao santo padroeiro lá da pobreza, fazia o voto direto com o santo. Aí é mais sério, porque aí fez o voto. Voto é uma promessa. Vê o som. Voto é uma promessa. Voto é uma promessa que você faz para aquele santo, que nós já aprendemos que não é santo coisa nenhuma, para ele te dar a tua graça, ou conceder a sua graça, ou conceder aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está prometendo. Você está fazendo com um santo, mas aquele santo, na verdade, por trás dele tem uma entidade. Então, quem vai fazer na sua vida é aquela entidade. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa fez direto, ali tem que ser quebrado. E isso não entra em litígio com mãe, nem com nada, não. Você tem que pegar o conhecimento e agir na sua vida. Vamos supor, estou dando aqui um exemplo, vou ser bem grosseiro no exemplo para te chocar. Não foi o caso. Meu pai foi um homem de bem e nunca usou drogas. Mas, se o meu pai tivesse usado muitas drogas, e hoje eu tivesse uma inclinação muito grande para querer usar e tivesse essa dificuldade, valeria a pena eu ir lá brigar com meu pai, bater no meu pai, escrachar o meu pai? Eu ia mudar isso? Não. Eu tinha que decidir em mim, buscar a Deus, anular, repreender, fazer um processo em mim, tá bom? Então, quem tem pai e mãe que é da católica ou que era da católica, não entre em litígio com eles. Você tem que resolver em você. Basta tentar sondar para ver se a mãe ou o pai fez o ato de realmente voto de pobreza. Você vai ter que realmente usar o que foi ensinado na série Quebra de Maldição para repreender, anular, não aceitar, oração de renúncia, renunciar a essa carga, porque carga você carrega se você quiser. Então, renunciar. Agora, tem o outro segundo voto de pobreza que é indireto, que é aquele que a pessoa não faz uma reza específica, o católico não tem a consciência que ele está fazendo, mas devido ao padre orientar e falar sempre, a pessoa aceita aquilo. Então é mais leve, mas de qualquer forma a pessoa pode atrair. Tem um vídeo na internet de um padre, porque a católica tem isso, e aqui a gente não está falando nem mal da católica, nem muito menos dos católicos, mas a gente está analisando
biblicamente, teologicamente e espiritualmente essas questões. Existe um vídeo aí muito conhecido na internet que um padre, ele manda os pobres ficar de pé e começa a cantar, abençoados pobres. Ele valoriza, porque o catolicismo tem isso, né? Não o carismático, mas o tradicional, de valorizar a pobreza, aquela... ele fala, eu não me lembro agora esse vídeo, mas ele fala, olha, benditos pobres, não sei o quê. Então, há uma valorização da pobreza e não deve se valorizar o que não é bom. A pobreza não é bom. Humildade é uma coisa, pobreza é escassez. Não se deve valorizar a escassez. Ai, que bênção ser pobre. Abençoados sejam. Não. Você precisa desejar que os pobres prosperem. Entendeu? Mas saiam da situação, vivam uma vida digna, entendeu? Então, a católica, por questões de tradição, é uma decisão deles, mas eles têm muito isso. Aí o católico que está lá, ele acaba indo nessa energia. Ele começa a pensar assim e agir assim. Ele pode até não ter feito o voto de pobreza, mas esse pensamento traz uma energia sobre ele. E aí acaba que ele pode ser travado também. Então, num caso ou outro, tem que orar, repreender, anular, não aceitar, fazer oração de renúncia. Eu renuncio essa carga sobre a minha vida. Lembre-se, para fechar a minha resposta, que eu falei semana passada, herança. Se o meu pai fosse dono, construiu o Império das Casas Bahia. Meu pai era o dono, Samuel Klein. Meu pai era o dono, e aí ele morre. Eu posso não ter colocado um prego na casa, não construir nada, mas eu tenho direito. A herança que ele deixou, mesmo eu não tendo construção nela, eu tenho direito, porque sou filho. Assim são as heranças espirituais. Mas eu não era católico, eu não fui para a católica, eu não fiz o voto, foi minha mãe, minha avó, minha tia que fez. Não importa, a herança espiritual recai. Aí o que eu tenho que fazer? Eu abro mão dessa herança. Eu conheço pessoas que estavam tendo briga lá por causa de uma casa de herança, e a pessoa falou, eu abro mão da minha parte. Eu não quero, está tendo muita confusão, muita briga, eu não quero mais. Pode ficar, eu prefiro ter paz. Então, essa pessoa ela vai lá e faz um documento lá no cartório e diz, olha, eu abro mão, eu renuncio o meu direito legal de herança. E abre mão. Assim é no mundo espiritual, você tem que fazer uma oração de renúncia. Eu renuncio isso, eu não quero essa carga sobre a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Pegou? Ok? Então, de uma forma ou de outra, faça as suas orações, tenta descobrir numa conversa informal se ela fez voto ou se não fez. Ela fala, não, eu só queria saber, tal. Mas não entre em litígio, ela não tem culpa, ela está seguindo a fé dela, ela está crendo que Deus toque no coração dela, aí aproveita e ora pela vida dela. Mas nunca briguem com ninguém, porque isso só vai piorar, vai trazer... até porque os demônios eles estão com legalidade para agir. Você está sem legalidade. Aí você vai pleitear uma coisa com a sua mãe e com o seu pai que você não tem legalidade. Então vai dar ruim. Vou te responder. Isso é importante que ele está falando, tá, gente? Simpatia também. Simpatia é uma macumbinha disfarçada. Só que quando a gente está lá fora, simpatia é simpatia. Mas simpatia é uma macumbinha disfarçada. Porque simpatia você está fazendo um ato espiritual para atrair alguma coisa que você quer. Entendeu? Então tudo isso tem que ser pedido perdão, reconhecer que errou, pedir perdão, anular, declarar. Lembre-se, mundo espiritual é igual ao mundo jurídico. Eu ensinei isso na série Quebra de Maldição. É documento, então você tem que... Palavra é documento, então você tem que declarar, eu não aceito, eu reconheço que eu errei em fazer isso, isso e isso. Eu peço perdão, eu anulo, eu quebro, eu jogo por terra, eu abro mão dessa herança espiritual, dessa carga espiritual, eu não aceito. Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue, Pai. Eu não aceito mais isso na minha vida, eu te peço perdão, eu errei em ter feito tal coisa, assim, assim, assim. Porque toda simpatia, toda ela é igualzinho a macumba. Entendeu? Vamos supor, no jornal tinha muito isso, ensinando simpatia. Vamos lá, quer conquistar a pessoa amada, aí você vai lá, pega uma maçã, aí você corta a maçã. A mulher da Rede Globo fazia. Tem uma mulher de uma a tal rádio, da Zora, não sei que o quê. ensinava a fazer a Rádio simpatia Globo do dia. Ela tinha uma voz bem firme, né? Eu vi uma vez ela falando agora para os filhos ficarem obedientes. Aí ela vai lá e ensina os negócios, tu vê que o negócio não é de Deus. Aí, vamos supor, você quer que acabar com a briga dentro de casa. Aí você corta uma maçã, coloca o nome do seu nome do seu marido dentro, coloca mel, amarra com a fita e tal. Isso é macumba. Muitas coisas que nós fizemos foi por ignorância.
Entendeu? Mas o porquê é bom você pedir perdão e tal, pedir o sangue de Jesus, porque se ficou algum vestígio de consciência e o demônio estava usando, você anula aquilo ali. É meio que uma limpeza espiritual, tá bom? Entendi. Tá? Show de bola. Mas é importante sim, tá? As perguntas interessantes. É aqui que parou? Isso. Vamos lá então. Então, o primeiro, vamos voltar aqui rapidinho. Peraí. Aqui, aqui, ó. A gente está fazendo um plano de governo pessoal de crescimento. E isso inclui, tá? Isso aí também tem que entrar no plano de governo de vocês. Anular maldição, quebrar maldição na área espiritual. Você tem que fazer isso. Plano de governo espiritual da minha vida. Quebrar todas as maldições, anular, repreender, fazer o mapeamento espiritual que o professor Ney ministra, procura informação com o irmão Josias. Então, basear a proposta em evidência realidade. Encara a sua realidade. A vida está travada, a vida financeira, encara a realidade, todas as áreas. Segundo, identifique as questões prioritárias. Eu sei que vai dar muita coisa, gente. Vai na prioridade. O que é importante no momento? Vai lá na prioridade, o que é importante. Faz um listão e vai vendo o que é. Faz uma segunda. Sempre faz a primeira lista geral. Depois você vem para a lista de prioridades, entendeu? E aí, hoje nós vamos falar sobre pense em inovação. Essa palavra, gente, vocês têm que guardar no coração. Melhoria contínua em tudo. Tudo que você se propuser a fazer, você tem que melhorar, sabe? Melhorar com tudo, como pessoa, sua inteligência. Você acredita que tem pessoas que emburrecem? Tem gente que emburrece, sabia disso? Para de buscar conhecimento, para de manter perto de pessoas que têm um entendimento maior, que fala de coisas mais altas. Essa pessoa ela vai esquecendo do que aprendeu, ou então vive de reserva de gordura. Reserva de gordura é que uma pessoa... Isso é bem retratado naquele filme O Náufrago, com Tom Hanks. Lembra que ele era bem cheinho, né, tal, e ele vai definhando porque o corpo ele vai comendo a reserva de gordura ali, porque ele não se alimenta mais como deveria, então ele vai comendo até a pessoa emagrecer, e se não for feito algo, a pessoa morre. Tem gente que vive de reserva de gordura. Acumulou gordura, conhecimento até certo ponto, depois para de buscar conhecimento. Leu a Bíblia, já conhece, aí para de buscar conhecimento, não quer mais buscar, não quer vir para a escola bíblica, não quer vir para um culto de quarta-feira, eu já sei. Agora eu já sei tudo. Aí para de buscar. Quando você para de buscar, você vai viver de reserva de gordura. Aí vai estar sempre emagrecendo espiritualmente, no sentido espiritual. Você tem que buscar melhorar. Esse ano eu quero ir mais para a escola bíblica, vou dar meu jeito, vou me organizar, quero ir no culto de quarta-feira, se eu fazer um propósito até de não faltar, só vou faltar se realmente pode o governo mandar uma mensagem para mim, eu não vou faltar, eu vou, entendeu? E aí você botar propósitos. Por quê? Porque aí você, não só você começa a melhorar, sua mente te força a melhorar e o mundo espiritual entende que não pode te parar. Porque eles sabem que todo ano você vai melhorar. Eles podem tentar, que eles são tentadores, mas eles não vão conseguir. Agora, quando a pessoa já por si só não melhora, os demônios só sentam nas costas, não faz nem mais nada tanto. Só fica o peso ali, a pessoa não consegue. Então, aprenda isso para você governar bem a sua vida. Você precisa ter isso. As demandas da família são cada vez mais crescentes e complexas em todas as áreas de atuação. Bota na cabeça que tudo não é fácil. Sempre vai ter dificuldade. A família, quem aí tem família, quando eu digo família é um casal, ou até mesmo quem é solteiro, mas tem a família, pai, mãe, os parentes, dão trabalho demais. O que você tem que fazer? Você tem que ter essa consciência. E falar, sabe uma coisa? Se a minha família não melhorar, eu vou melhorar. Se os meus pais não querem melhorar, eu vou melhorar. E você botar de modo pessoal, melhoria contínua. Quando você faz isso, você está tomando o governo da sua vida. Para você obter um sucesso em sua família, tem que pensar diferente. Ou seja, temos que inovar nos atos de gestão. Essa palavra gestão é você gerir e fazer uma gestão, literalmente, gerenciar a sua própria vida. Porque às vezes você não está gerenciando a sua vida. Você está simplesmente vivendo e você não gerencia a você mesmo. Gerenciar suas emoções. Eu estou me envolvendo muito. Eu conheço pessoas que elas vivem envolvidas em problemas da família. Por quê? Porque tudo que acontece, ela se envolve emocionalmente. A pessoa vem contar um caso. Eu já sou preparado para isso. Se alguém vier da minha família, está acontecendo isso, isso e isso. A primeira coisa que eu faço é não me envolver. A primeira coisa que eu faço é não entrar na situação. Eu analiso, vejo o que a pessoa está falando, eu vejo quem é que veio falar,
qual é a vida que essa pessoa está levando, porque pode ser que ela esteja colhendo algo que ela mesma plantou. Eu analiso todo o quadro para ver se eu vou ter condições de entrar na situação. E vou te dizer, 99% das vezes não entro. Por que não? Porque tem toda uma história, um contexto, e aí tem um agravante. Você entra na situação, tem demônios agindo para que aquela situação acontecesse. Aí você entra sem autoridade, sem conhecimento, sem legalidade, sem o direito legal de agir, e os demônios estão lá cheios de legalidades, cheio de direito legal. Aí você entra para ajudar. Quando vê, volta para você. Quando vê você... Pastor, mas a pessoa é crente ou não é crente? Eu, como pastor, para eu entrar numa situação, eu tenho que ter legalidade. Senão, aquilo volta contra mim. Não é por uma questão de Deus não me proteger. É porque no mundo espiritual é legalidade e concessão. Se a pessoa deu legalidade lá e eu não tenho a legalidade para agir, eu estou errado. Eu não tenho direito. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu não posso chegar ali no posto e pegar a mangueira e sair abastecendo os carros, querer trabalhar ali, me meter. Não, mas eu quero ajudar. Não, eu quero ajudar, que eu estou vendo que o frentista está muito cansado. Deixa que eu faço. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer. Eu não tenho direito legal, eu não sou funcionário do posto, eu não sei qual é o procedimento de segurança, eu não tenho, eu não posso ir lá no hospital onde a irmã Débora Stutz trabalha e eu vou fazer o parto, vou ajudar a fazer o parto. Manda para cá a criança que eu vou limpar a criança. Eu poderia até ter conhecimento como enfermeiro, mas se eu não trabalho lá, eu não posso entrar no hospital lá e fazer isso, porque legalmente eu estou errado. Vocês estão entendendo? Eu, como pastor, se você não quiser que eu vá na sua casa, eu posso pular o muro e invadir porque eu sou seu pastor? Não, eu não tenho direito legal, você não está me dando legalidade para entrar. Se você quiser ligar para a polícia e falar, tem um homem careca, barbudo no meu quintal aqui, chamar a polícia, eu vou ser preso por invasão a domicílio. Vocês estão entendendo isso? No mundo espiritual é a mesma coisa. Você está fazendo invasão em domicílio de demônio aí, querendo ajudar pessoas que deram legalidade. Então, quando você entende isso, você entende a importância de governar a sua própria vida. Porque aí você começa, agora Deus mandou, é outra história. Você vai lá, ajuda, faz, mas você tem que estar com legalidade. Então, você tem que gerenciar essas áreas, parar de se envolver emocional. Isso tudo que eu falei tem a ver lá na frente com emocional. Você tem que gerenciar suas emoções. Governar suas emoções. Porque às vezes você está emocionalmente se envolvendo com tudo. E, na verdade, você não se envolve com as suas próprias questões. Na verdade, você está tão fraco ou com dificuldades, você está com dificuldades emocionais e você não está gerenciando nem as suas emoções ao ponto de se envolver com as emoções dos outros. Qual é o certo? Fortaleça as suas emoções, treine com as suas emoções para depois você tentar ajudar alguém. Tá bom? Vamos lá, então. Isso, vamos lá. Enquanto o Josias vai ter a palavra, no planejamento e nos objetivos a serem alcançados, visando a excelência em tudo que faz. Esse ano, coloque como propósito de ter qualidade e excelência naquilo que você faz, naquilo que você se propõe fazer. Comece a focar um pouco mais em você e treinar na sua própria vida, ter excelência. Não, eu quero fazer tudo. Se eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a EBD, eu quero estar lá para aprender. Se eu vou para o culto de quarta, eu quero estar lá para aprender. Eu quero ficar. Isso é excelência. E outra coisa, excelência também tem a ver com o governante. Pode ver que quem é governante tem uma postura diferente. Você vê aí os governantes, principalmente dos Estados Unidos, nações poderosas, eles têm uma excelência no falar. Você vê que na família real, a criança, a partir dos 5, 6, 7 anos, ela já começa a aprender a andar com excelência, a menina principalmente, a andar com empoderamento, excelência. Ela começa a saber como falar, como se portar, como sentar, né? Tem um jeitinho certo de sentar. A criança não está nem, mas ela está sendo treinada para ela ter excelência nos gestos, excelência na fala, excelência em tudo. E às vezes a gente não precisa desse padrão tão elevado, mas às vezes a gente está sendo relaxado com a forma como você está gerenciando a sua vida. Na sua casa, né? Lá em casa a gente tem isso de, se alguém vai nos visitar, a gente quer receber com qualidade e excelência. E quando eu falo de qualidade e excelência, eu não estou falando de você botar um banquete, não.
vocês precisam ter essa questão de qualidade, excelência, melhoria. A Thaís, como jovem, ela precisa desejar melhorar a cada ano. Eu ensino isso à minha filha, ensino meu filho, nós ensinamos, eu e a pastora. Todo ano que eles fazem aniversário, eles precisam melhorar em atitudes, ações e palavras. Mas não é aquela cobrança, você tem que melhorar. Não. Olha, você agora é uma mocinha, você precisa cuidar dessa parte, essa aqui, fazer assim, assim. Vocês estão entendendo? Ensinando ela que a cada ano ela precisa melhorar. Porque senão a pessoa vai com 30 anos a pessoa não está aprendendo certas coisas. Então isso, e muito melhor ainda se a Thaís entender isso e ela fizer autogoverno, ela mesma falar, eu preciso melhorar, sem que a mãe precise falar. Aí você pode falar assim, puxa vida, mas é tanta coisa, será que eu vou pegar? Por isso a importância de tentar vir toda quarta-feira, porque vai entrar por osmose, vai ser um processo natural, de tanto ouvir, você vai chegar a algumas conclusões. E está tudo bem se você não pegar tudo, se você não aprender tudo, se você não botar tudo em prática. Mas se você assistir durante o ano, um exemplo, vamos supor que tenha 400 quartas-feiras no ano. Vamos botar aqui, né? Só uma simulação para a gente entender. E você consiga vir 200, vamos botar aí, 200. Pelo menos você ouviu 200 vezes sobre coisas que você precisa melhorar. Aí, se você conseguir dessas 200 vezes mudar 100 coisas na sua vida, é lucro ou não é lucro? Tem gente, meus irmãos, que não busca, não ouve, não muda e vive andando para trás. E os demônios vivem agarrando essas pessoas e puxando para trás. Então, para mim, é válido que cada vinda quarta-feira é uma frase, uma palavra, um conceito, um princípio que eu ensino, a palavra de Deus nos ensina, e aí você vai pegando um pouquinho, vai botando em prática uma coisa ou outra, vai mudando o pensamento. E Deus é tão bom que vocês vão ter experiências que vão comprovar o que eu digo aqui. Seja vendo um programa, vendo um vídeo, lendo um livro, tudo o que é dito aqui vocês vão ver. Por quê? Porque Deus vai querer mostrar, ó, tá vendo aqui, ó? Ah lá, o pastor falou sobre isso, eu já falei lá para você sobre isso. E aí você vai só juntando. Não esqueça da lei do aviso. Não esqueça da lei do aviso. Eu vou falar uma coisa aqui, abrir um parêntese. Eu não estou declarando e nem muito menos estou desejando. Mas eu quero que você anote o que eu vou te falar aqui, porque é mundo espiritual. A Ana Hickman, que já falamos sobre ela aqui, que alguns problemas que ela teve, que a mãe dela teve, né? O que eu quero que você entenda? Ela não, infelizmente, ela não vai ficar com esse rapaz que ela está agora, o Edu Guedes. Ele vai se separar e espera em Deus que não seja tão doloroso como foi a primeira vez do primeiro marido. Aguardem, só anotem. Porque eu vi um vídeo e quem entende de lei dos sinais, existem sinais que ele já está emitindo que é uma questão de tempo para dar ruim. Não estou declarando, eu estou analisando, né, ali espiritualmente a situação. Até porque sobre ela tem uma maldição familiar, que tudo que aconteceu com a mãe dela está acontecendo com ela também. E ela não é cristã, não está buscando por enquanto que Deus a encontre, que ela abra o coração dela, mas ela não está buscando a quebra dessa maldição. Assistam a entrevista dela na Record, há um tempo atrás, há uns anos atrás, ela conta a história do que a mãe dela passou. É igualzinho ao que ela passou. Igualzinho. Igualzinho. Entendeu? Então vocês têm que entender que existem elementos no mundo espiritual que, se a pessoa não cortar aquilo ali, aquilo vai ficar acompanhando, seja rico, pobre, crente ou não crente. Se a pessoa não fizer o ato espiritual de quebra, de renúncia, enquanto ela não renunciar a tudo isso que aconteceu, todo marido que ela tiver, ela vai ter os mesmos problemas, porque não se trata do cara nem dela, se trata do mundo espiritual, entendeu? O dinheiro que ela tem na casa que ela morava, meu filho, porque às vezes o pobre se separa por causa de dinheiro, por causa de estar faltando coisa, é briga por causa de dinheiro, que não sei o quê. A casa dela era linda, maravilhosa, tinha de tudo. Então não é sobre dinheiro, não é sobre... Ela é bonita, o cara também era bonitão, o maridão dela, bonitão, meio bruto, mas bonito, 2 metros e pouco de altura, o cara era um homem zarrão. Ou seja, não era sobre dinheiro, nem beleza, nem nada. Empresas, ela tem não sei quantas empresas. É espiritual. Tá entendendo? Desde criança, muitas coisas aconteceram para chegar ao nível que chegou. Então é uma história muito longa,
que os demônios tiveram liberdade, legalidade, concessão. É uma série de fatores que você perde a legitimidade da sua ação. E isso é muito, graças a Deus, que o irmão teve esse discernimento, entendimento, tá bom? Para a gente fechar, importante lembrar que a busca pela eficiência e excelência se aplica a todos os participantes do governo. O que governo? Governo da sua vida. Então, se você tem uma família, o ideal é que todo mundo chegue a um senso. Ah, mas tem gente da minha família que não tem contato. Expliquei semana passada. Às vezes a mãe é crente, o filho não é, ou o filho está afastado, ou o filho tal. Não tem problema. O governo da sua vida é autogoverno. Se você tiver o marido e o marido tiver... Quem tiver com você na jogada, você pega e fala, ó, vamos fazer isso aqui. Vamos ajudar. E lembre-se, a pastora, ela não é obrigada a se envolver em todos os meus projetos, porque ela tem um chamado dela, de vida, o propósito dela, e eu tenho o meu. Eu tenho negócios que não é a área dela. Negócios digitais, não é a área dela. Então eu não posso, eu tenho que ter esse discernimento de não brigar com ela, porque ela não está me ajudando num projeto que ela não tem, não é a área dela. Mas o que eu preciso e ela pode, ela me ajuda. E o que ela precisa em coisas dela que eu não me meto, que eu não tenho o tato, né? Eu procuro dar uma dica, ela me pergunta, eu dou minha opinião. Vocês estão entendendo? Para você também não entrar numa louca, o pastor falou que todo mundo tem que ajudar. Agora vamos embora, todo mundo fazer a mesma coisa. Não, cada um faz, a gestão, são áreas. Cada um pega a sua área para tratar. Se você é sozinho, faça a sua área da melhor maneira possível. Se você tem um marido, faça com seu marido. Ah, o meu marido não quer ajudar. Faça você a sua parte. Entendeu? Até porque nós estamos falando também de autogoverno. Porque senão fica aquela coisa, estou esperando fulano não faz, eu não faço. Não, eu vou fazer. Aí eu tenho a pastora, eu tenho meus projetos. Se ela não me ajudar, eu não vou fazer meus projetos? Não, eu vou atrás de pessoas que possam me ajudar, vou fazer parceria com pessoas que possam me ajudar, e aí a gente vai. Mas eu preciso ter, por quê? Só que o propósito é que seja um bem comum para a família, eu não posso também individualizar. Ah, não, então você não quer me ajudar? Então eu vou fazer por mim. Não, isso é egoísmo. Eu quero fazer para o bem do governo. O governo é a minha vida e a minha família, quem está ao meu redor. Quem estiver do meu lado será beneficiado, ok? Para ter essa preocupação também, tá bom? Então, semana que vem, a gente vai ver alguns exemplos de melhoria na área de gestão da sua família que você deve fazer, né? Você deve ser ali, tá? Deixa eu ver aqui. Ali vai te ajudar muito a você ter uma base. E depois nós vamos falar sobre quais são os pilares que você precisa ter. Porque, gente, aprendam. Tudo que você precisa construir agora tem que ter pilares. Senão aquilo vai ruir lá na frente. Você tem que saber alguns pilares importantes para você construir esses pilares. A nossa igreja, a gente está se baseando em alguns pilares. Por quê? Tem igreja que cresce muito, gente, mas é só uma questão de tempo para ruir. A bola de neve cresceu de maneira astronômica, ruindo agora de dentro para fora. A base quebrou, o líder morreu, já estava quebrando com ele. Inclusive, ele morreu um pouco por conta disso. E aí ele morre, aí vira um caos, mas uma vergonha terrível, uma situação horrível. Por quê? Não tem base, não tem sustentação. Crescimento precisa ter base. Os nossos filhos, eles crescem, mas os ossos têm que crescer junto. Você está entendendo? A base precisa fortalecer junto, a alimentação precisa ir junto, senão... Então, busque esse crescimento. Esse ano, eu quero aprender a ter os pilares de sustentação. Quais são os pilares? Quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre mais uma vez a minha gratidão a vocês, que Deus honre muito a atitude de vocês diante de Deus e diante dos homens. Senhor, queremos te agradecer por esse momento tão prazeroso de conhecimento da tua palavra, para que possamos governar a nossa vida, porque quando o Senhor fez o Jardim do Éden, o Senhor falou, governem sobre tudo, eu dou a vocês, tudo é vosso, eu dou a semente, eu dou a árvore, eu dou o fruto, os animais, os peixes, tudo é para a gente governar, mas durante a nossa caminhada, Satanás faz tantas coisas que a gente até quer perder o nosso valor e não queremos governar a nossa própria vida. Então nos dá essa consciência através deste conhecimento, Pai, que cada vida aqui e cada família representada coloque esse ensinamento no coração e saia daqui decidido a não se envolver com questões que não têm a ver com eles, mas se envolver 100% com as próprias vidas e principalmente 100% com o Senhor. E eu creio, pela fé, que se eles fizerem assim,
o Senhor irá mudar a vida e a sorte deles. Pai, honra cada um que tem plantado neste lugar, aqueles que hoje puderam plantar no teu reino, que o Senhor os abençoe. Aqueles que já fizeram em datas anteriores ou farão em datas posteriores, que a tua bênção e a tua graça repouse sobre eles. Ajuda-os a liberar a vida deles para prosperar na terra, como é o teu desejo. Por isso eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as decisões que você tem tomado neste lugar, baseado no conhecimento que você tem recebido. Que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel, verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. E quem crê e recebe, diga: assim seja. Deus te abençoe. Você que está aí na live, Deus abençoe em nome de Jesus.